Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, iniciando mais um dia abençoado nesta manhã de terça-feira. Você está no programa Café com Graça, onde nós estamos estudando o livro de Gênesis, meditando na palavra de Deus. E olha, palavra de Deus é poderosa a ponto de penetrar no nosso íntimo e separar espírito de alma, nos alimentar, porque a palavra é o verbo e o verbo é Cristo, e ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o nosso alimento. Aleluia, seja muito bem-vindo. Se você está chegando por agora, se inscreva no nosso canal. Se você já está por aqui, compartilhe o link dessa transmissão, também dá uma curtida aí, faça um comentário, com certeza isso vai abençoar o nosso canal. Glória a Deus! Estamos hoje iniciando uma nova etapa do livro de Gênesis. Hoje nós vamos entrar no capítulo 4, porque semana passada, né? Semana passada não, ontem, segunda-feira, nós finalizamos o capítulo 3. No final ali agora, o Senhor coloca o homem para fora do jardim. Na realidade, não é uma geografia, né? Muita gente pensa que o jardim é uma geografia. Então o Senhor tirou ele de um lugar, colocou em outro. Não, não, não. A Bíblia diz que todos pecaram e foram separados de Deus. Então o que aconteceu foi que, uma vez que o homem obedeceu à serpente, eles pecaram, desobedeceram, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor então tira a sua glória. Eles permanecem no mesmo lugar, mas tira a sua glória. Então a beleza de todas as coisas é a glória de Deus. A glória de Deus, a presença de Deus. Mas aí então a presença de Deus é tirada. Então tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é saudável, tudo aquilo que traz prazer ao homem começa agora a ter a ingerência da consequência do pecado. Então o vírus entrou, a doença entrou, a morte física entrou, né? E o Senhor colocou então um empecilho para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida. Por quê? Para que o homem não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado, ok? Mas uma vez que o homem caiu, os relatos da Bíblia agora começam em Gênesis 4, anunciando os dois primeiros filhos de Adão após o pecado. Vamos ler capítulo 4, verso 1? Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão como auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então aqui está o relato dos dois primeiros filhos de Adão após o pecado, que são Caim e Abel. Bom, nós já vimos que Adão creu em Deus, né? Quando nós falamos da promessa da redenção, nós falamos que Adão creu. Quando foi que Adão creu? Quando Adão deu o nome da sua esposa, né? Qual o nome que ele deu? Eva. Eva quer dizer vivente, então ele cria que eles viveriam, cria na redenção de Deus, cria na promessa de Deus. Compreende isso? Então, quando ele dá o nome de Eva para sua esposa, ele estava então crendo. Mas nós vimos que Adão creu, mas não vimos ainda que Eva creu. Né? Não tem um relato. Agora, aqui no capítulo 4,
nós percebemos que Eva também creu. Pastor, por que que nós sabemos que Eva creu? Porque quando ela tem o primeiro filho, né, o primogênito, que é Caim, ela dá o nome então a ele, que o nome Caim significa adquirido do Senhor. Então, veja, se ela está reconhecendo que ela adquiriu esse filho do Senhor, porque ela então creu. Ela creu. Possivelmente, ela pensava que Caim seria o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, né? Que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ela não imaginaria que levaria aí alguns milênios, né, até Jesus vir de uma virgem chamada Maria e então se encarnar na terra, entende? Manifestar a sua glória aqui. Ela não tinha essa noção, mas ela creu. Mas ela creu. Então nós vemos que Adão creu quando colocou o nome de Eva, e Eva creu quando coloca o nome do seu primeiro filho de Caim, ok? Então veja, aqui agora nós temos Caim e Abel. Então nós temos dois homens, né? Esses dois homens, eles significam aqui dois tipos de homens em toda a palavra de Deus. A intenção de Deus aqui não é mostrar, com certeza Adão e Eva tiveram muitos outros filhos após o pecado, mas a intenção de Deus em pensar esses dois é para mostrar o que eles representam. Entende? Até hoje tem esses dois estilos de vida. Quais são esses dois estilos de vida? O caminho de Caim e o caminho de Abel. Então você vai ver durante toda a palavra de Deus que esses dois homens, eles se desenvolvem durante toda a palavra de Deus. Eles estão aqui no Éden, na árvore do conhecimento do bem e do mal e também na árvore da vida. Então você vê lá que tem a árvore que é a dependência de Deus, a árvore da vida, e você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a independência de Deus. Então você vai sempre ter aquele que anda segundo a carne e aquele que anda segundo o espírito. Você vai perceber durante toda a palavra de Deus que estes caminhos se desenrolam, né? O caminho de Caim e o caminho de Abel. Vamos ver? Lá em Judas, capítulo, só tem um capítulo, né? Verso 11, diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Então a Bíblia está dizendo aqui que existe um caminho de Caim, né? E ele compara isso aqui ao caminho de Balaão, aqueles que participaram do erro de Balaão, de querer se vender para profetizar contra o povo de Deus, e também aqueles que participaram daquela rebelião lá de Coré contra Moisés. Então você vê que existe um caminho de Caim, que é um caminho de rebeldia contra Deus, né? 1 João capítulo 3, verso 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Então você vê que aqui a Bíblia está fazendo referência ao caminho de Caim. Qual que é o caminho de Caim? O Senhor perguntou para Caim: onde está o teu irmão? Ele diz: por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Sou eu tutor do meu irmão? Tô nem aí para o meu irmão. Esse é o caminho de Caim. O caminho de Caim é daqueles que não se importam com os irmãos. Eu já vi muita gente dizendo aí que você não é refém de ninguém. É verdade. Ah, que você não se importa com ninguém. Viva a sua vida e não importa com a opinião dos outros. Mas isso é um grande engano. Isso é um grande engano. Você tem que se importar com a opinião dos outros, sim. Você tem que se importar com a opinião da sua esposa, do seu marido, você tem que se preocupar com a opinião dos seus filhos, você precisa se preocupar com a opinião dos seus amigos, a opinião dos seus irmãos, se você frequenta uma igreja, entende? Isso é importante, faz parte da vida. Compreende o que eu estou dizendo? Alguém que vive independente da opinião de qualquer um é louco, é gente doido. Esse tipo de gente tem problema na cabeça.
Entende? Claro, eu sou escravo dos meus irmãos, eu sou escravo da minha família, entende? Eu deixo de fazer uma série de coisas por causa dos irmãos, eu deixo de fazer uma série de coisas por causa dos meus filhos, deixo de fazer uma série de coisas por causa da minha esposa. Isso faz parte do nosso testemunho de amar os irmãos. Compreende o que eu estou dizendo? Então, essa mensagem de que você não deve importar com ninguém, não está nem aí para ninguém, ela não é muito bíblica e não é muito saudável, compreende? Nós somos sim responsáveis pelos nossos irmãos. Quando o Senhor perguntou para Abel: Abel, cadê o seu irmão? Nós tínhamos que dar conta. Ele tinha que dar conta, falar: meu irmão está em tal lugar, meu irmão estava comigo agora há pouco, compreende? Não, mas ele tinha matado o irmão, por isso ele não queria saber. Mas esse é um posicionamento que nós precisamos de ter com relação aos nossos irmãos. O caminho de Caim é o caminho que não ama os irmãos. É um caminho que não tem preocupação com os irmãos. Amém? Lá em Hebreus capítulo 11, verso 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, a Bíblia está dizendo que pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim. Então, qual que é o caminho de Abel? O caminho do sacrifício segundo Deus. Qual que é o caminho de Caim? É o caminho do sacrifício segundo o homem. Eu sei que já vi muita gente dizendo que Deus não quer sacrifício, mas isso também não é verdade. Não é verdade. A Bíblia diz que Deus não quer sacrifício de tolo, mas Deus quer sacrifício, sim. Se Deus não quisesse sacrifício, Jesus não diria para os seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo, negue-se, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha após mim. Então, isso é o que? Sacrifício. Mas é um sacrifício que adora a Deus, que reconhece Deus, que abençoa as nossas vidas debaixo de uma adoração que toca a Deus. Entende o que eu estou dizendo? Então isso é muito importante. Isso é o caminho de Abel, mas também o caminho de Caim, porque o caminho de Caim é o sacrifício que não agrada a Deus. Por último, vamos ver aí Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala coisas superiores a que fala o próprio Abel. Então eu disse para você que Abel, o caminho de Abel é o caminho da adoração segundo Deus, é o caminho que agrada a Deus, mas agora aqui diz que Jesus é o mediador da nova aliança. E o sangue da aspersão de Cristo fala coisas superiores. E ele diz que fala do próprio Abel, porque Abel, então, é um tipo de Cristo. O sangue de Abel derramado é como o sangue de Cristo derramado. O sangue de Abel fala, o sangue de Cristo fala. Por quê? Porque existe o caminho de Caim e existe o caminho de Abel. Esse é o caminho de Abel. É o caminho do derramamento de sangue. Abel adorou segundo Deus, derramando sangue. Sangue. Amém? Tá bom. Vamos ver aqui, capítulo 4, verso 2, sobre Caim. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no final de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, nós temos algumas características aqui de Caim. Vamos ver as características de Caim e as características de Abel. Primeiro, a primeira característica de Caim é que ele trabalha servindo a Deus baseado no esforço próprio, entendeu? Então, quando a Bíblia fala que ele era lavrador, isso significa que ele trabalhava no esforço humano, no esforço humano. Lavrar a terra dá trabalho, né? Você tem que preparar a terra, você tem que arrancar as árvores, você tem que depois limpar esse solo, você tem que arar esse solo, você tem que desterroar esse solo, você tem, hoje aqui, né, no nosso tempo, tem que corrigir o solo.
e depois você tem que cavar para fazer os buracos, para depois plantar a semente e então esperar a chuva, entendeu? Então isso aqui é um caminho do esforço humano. Então a primeira característica de Caim é que ele trabalhava servindo a Deus debaixo do esforço humano, né? Ele ofereceu a Deus aqui uma oferta baseado no seu no seu trabalho, entende? No seu esforço humano, nas suas obras humanas. Então isso é inaceitável para Deus, né? Então a primeira característica é essa, ele trabalha de acordo com o esforço humano. Nós sempre temos ensinado que o nosso trabalho é no descanso de Deus. Deus não aceita as obras das suas mãos. Deus aceita aquilo que ele faz através de você. Então é totalmente diferente, ok? Mas aí nós temos a segunda característica de Caim. Caim adorou a Deus de acordo com o seu conceito próprio, não de acordo com o conceito de Deus. Por que eu digo isso? Porque ele ofereceu a Deus algo que não tinha derramamento de sangue. Ou seja, ele rejeitou totalmente a redenção. Rejeitou. A Bíblia diz que Abel ofereceu sacrifício, um animal, ele derramou sangue. Mas Caim não derramou sangue. Com certeza ele rejeitou ali então os princípios da redenção. Olha, vamos pensar aqui, por que Abel adorou sacrificando o animal? Porque aprendeu com seus pais. Seus pais viram Deus matar o animal para dar redenção a eles, porque eles estavam vestindo ali folhas de figueira. Deus chegou, matou o animal e vestiu a pele. Eles viram, possivelmente eles praticavam isso, porque os filhos aprenderam. Mas quando tem Caim e Abel agora demonstrando esses dois homens, você vê Abel oferecendo a Deus o sacrifício segundo os seus pais, segundo Deus, porque Deus matou o animal, mas Caim não. Caim não. Caim não quis matar um animal. Caim quis lavrar e mostrar, eu dou conta de oferecer algo aqui. Eu vou relembrar você, Hebreus 9:22, que diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Não há remissão de pecados. Então, a redenção é através do sangue. Você não pode esquecer isso. Nós não podemos nos furtar isso. Por quê? Porque esse é o caminho de Abel, esse é o caminho de Cristo, esse é o caminho que Deus criou. O homem não pode se recomendar diante de Deus, então ele precisa de um Salvador, ele precisa do sangue do Cordeiro. Eu gosto daquela tentativa de Davi. Davi queria trazer a Arca da Aliança, né, para Jerusalém, queria adorar a Deus, então foi tentar levar a arca debaixo do esforço próprio, do caminho de Caim. Ele fez um carro novo, pegou 2 bois e organizou tudo, colocou a arca no carro de boi e seguiu. Os primeiros passos, os bois tropeçaram, o carro virou e a arca foi caindo ao chão. Um homem chamado Uzá meteu a mão na arca para tentar segurar, virou cinzas. Davi dá um suspiro e diz: como que eu vou trazer a minha arca do Senhor? A arca estava lá, ele estava vendo, mas ele não conseguia levar a arca. Por quê? Porque ele tentou levar a arca debaixo do esforço próprio, debaixo de um conceito humano. Compreende? O que ele faz então? Ele descobre o caminho certo, o caminho de Abel, o caminho do sangue. A Bíblia diz que ele, a cada 6 passos, no 7º, ele sacrificava um animal. Então ele colocou a arca no ombro do povo, né? Os levitas começaram a carregar a arca nos ombros e a cada 6 passos ele derramava sangue, ele matava o animal. A cada 6 passos derramava o sangue. Ou seja, e ele foi de 6 em 6 passos derramando sangue. Assim, ele conseguiu levar a arca da aliança, trazer de volta a arca da aliança. Por quê? Porque a presença de Deus não vem com esforço próprio. A presença de Deus vem com sangue. Com sangue. Compreende isso? Então, com certeza, Caim,
inventou a própria religião, a própria maneira de agradar a Deus. Você sabe que isso tem sido um problema no meio dos evangélicos? Porque eles carregam o princípio católico, né? O princípio católico é o seguinte: eu adorava um santo, fazia tudo para agradar aquele santo. Agora eu me converti, eu faço tudo o que eu quero para agradar a Deus. Só que isso é um engano. Eu vou te contar uma historinha para você entender. Suponhamos que eu fique a minha vida inteira e eu falo, nossa, eu gosto tanto de bolo de chocolate e eu vou fazer um bolo de chocolate para Deus, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Então eu fico preparando a vida inteira um bolo de chocolate para quando eu morrer me apresentar diante de Deus e agradar a Deus com um bolo de chocolate. Então, eu fico a vida inteira fazendo esse bolo. Aí eu morro e eu chego diante de Deus e falo, Senhor, eis aqui o fruto do meu trabalho. Eu quero muito agradar ao Senhor. Está aqui um bolo de chocolate. Agora pensa comigo se Jesus olha esse bolo de chocolate e fala, mas quem te disse que eu gosto de bolo de chocolate? Eu gosto de bolo de cenoura com Nutella. Aí pensa a frustração, a vida inteira fazendo um bolo de chocolate, você oferece para Deus e Deus fala, não, não gosto de chocolate, eu gosto é de cenoura. É frustrante. Aí você fala, pastor, mas Deus não vai aceitar tudo? Não, Deus não aceita tudo. Aonde você viu falar isso na palavra de Deus? Deus tem o seu propósito, a sua maneira. O que eu tenho que fazer então? Descobrir o que Deus gosta, para me poder fazer o que Deus gosta. Então, se eu sei que Deus gosta de bolo de cenoura com cobertura de Nutella, então eu vou fazer bolo da maneira que ele gosta. E quando eu chegar diante dele, ele vai falar: servo bom e fiel, fostes fiel naquilo que você se propôs fazer. Você agradou meu coração. Compreende o que eu estou dizendo? Então não é uma questão só de fazer, não é uma questão só de fazer, porque os dois fizeram. Abel ofereceu a sua oferta e Caim ofereceu a sua oferta. A questão não é só fazer, é fazer segundo Deus. É fazer segundo Deus. Entende? Abel fez segundo Deus. E Caim não fez segundo Deus queria. Então não é uma questão só de fazer, é fazer segundo o padrão de Deus, meu Pai Celestial. Quando é que muitos irmãos vão entender isso? Nós não estamos aqui para inventar moda. Eu gosto de fazer determinada coisa, então eu vou fazer para Deus. Mas quem falou que Deus quer isso? Entende o que eu estou dizendo? Mas Deus aceita tudo? Não, Deus não aceita tudo, não. Deus tem o seu propósito, a sua maneira de fazer as coisas. Então nós temos que ouvir de Deus. Ouvir de Deus e fazer segundo aquilo que Deus quer. Aleluia. Meu Pai do céu. Deus está falando conosco aqui hoje, irmãos. Deus está falando conosco aqui hoje. Então, Caim seguiu o seu próprio conceito do que deve ser certo, do que deve ser errado. Então ele falou, não, eu acho que certo é oferecer o que você tiver. E eu vou oferecer a Deus o fruto da minha plantação, entendeu? Então ele estava se assumindo justo diante de Deus, ele estava dizendo, eu não preciso ser justificado pelo sangue, eu já sou justo, e então vou oferecer de acordo com a minha justiça. Mas veja, Deus só aceita aquilo que é proveniente da fé. Nós somos aceitos diante de Deus baseado na justiça que procede de Deus e não na justiça que procede do homem. Filipenses 3,9 diz assim, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Jesus Cristo, em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé, meu Pai Celestial. Nós temos que ser achados nele, não tendo em nós justiça própria, não tendo os nossos meios, mas aquilo que é proveniente da fé em Cristo. Por que Abel foi aceito? Porque ele fez o sacrifício apontando para Cristo. Ele derramou sangue apontando para Cristo. Mas Caim não. Caim não. Caim não derramou sangue, Caim não matou um animal, ele pegou apenas dos cereais e ofereceu a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou
se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Está falando de Cristo. Cristo, né? Nós somos de Cristo. E ele se tornou para nós o que é a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção. É ele o caminho. Eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você vai através de Cristo para Cristo. Mas você tem que fazer de acordo com que Cristo é. Amém? Aí você vê no capítulo, no verso 8, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então é normal que a carne persiga o espírito. Que aqueles que são carnais vão perseguir aqueles que são espirituais. Caim, olha, eu vou te falar, tem um determinado momento que Caim tem que separar de Abel. Ou Abel separar de Caim, os dois têm que se separar. Abraão tem que se separar de Ló. Não foi assim? Teve que se separar. Jacó tem que separar de Esaú. Davi tem que separar de Saul, porque são os dois homens, os dois caminhos que têm toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. A inveja é uma das piores coisas que existe, irmãos. Quando há ciúmes, todo tipo de problema vai surgir. Ciúme é um negócio terrível. Ciúme e inveja, entendeu? Então, o que levou a Caim a matar Abel? Inveja. Inveja. Deus aceitou o sacrifício dele, não aceitou o meu. Olha o que diz Tiago 3,16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Toda espécie de coisas ruins. Esse é o caminho de Caim. Eu falei para você que esses dois homens vão se desenrolar durante toda a Bíblia, como eu disse, né? Você tem Caim, você tem Abel, você tem Abraão, você tem Ló, você tem Jacó, você tem Esaú, você tem Davi, tem Saul. No Novo Testamento você tem o novo homem e o velho homem, você tem a carne, você tem o espírito. Essas sementes estão desenrolando sobre toda a palavra de Deus. Mas o caminho de Caim é da inveja. É da inveja. Você não precisa ter inveja de ninguém. A inveja vem por causa de comparações. Você está muito bem, Deus tem um propósito para você, você está desenvolvendo esse propósito, tá tudo bem. Mas você olha do lado, tem alguém melhor do que você. E ao invés de você ficar aqui no propósito de Deus para a sua vida, você agora começa a querer ser melhor do que o seu irmão está do lado. Então, isso é inveja. Então, cuidado, cuidado. A inveja te leva a perder relacionamentos. A inveja te leva a matar, a odiar pessoas sem nenhum sentido. Entende? Então, um dos grandes testes na vida de um homem de Deus é esse. É você se alegrar com a bênção do outro. Mesmo que a bênção do outro seja maior que a sua. Entende? Então, quando você se alegra, então se Caim tivesse se alegrado, nossa, Deus aceitou o sacrifício de Abel. Que maravilha, meu irmão, o que você está fazendo que está dando certo? O que você está fazendo que Deus está te aprovando? Eu quero fazer igual. Se esse fosse o caminho, é assim que eu ando a minha vida, entende? Quando eu vejo alguém com uma igreja maior do que a minha, eu quero aprender, quero saber o que ele está fazendo, entende? Que eu quero fazer também. Eu quero andar pelo mesmo caminho. Isso é uma inveja santa, eu posso assim dizer. Entende? Se tem uma inveja boa, tem inveja santa. Se tem um casamento tão bom, eu quero ter um casamento também igual o seu. Entende? Eu não quero ter o seu carro, mas eu quero prosperar como você prospera. Isso é saudável. Mas esse não foi o caminho de Caim. O caminho de Caim foi querer matar o seu irmão. Aleluia. Aleluia. Amanhã, quarta-feira, nós vamos ver o caminho de Abel. Amém? Tá preparado? Glória a Deus, vamos orar pelo seu dia. Hoje é terça-feira, Deus tem muita coisa para fazer na sua vida hoje e durante essa semana. Senhor, eu oro pela vida do meu irmão e declaro que de fato, Senhor, que ele siga pelo caminho de Abel. O caminho, Deus, do sacrifício que agrada o Senhor. Livra ele do caminho de Caim.
Livra ele de oferecer a Deus aquilo que é fruto do seu esforço humano, do seu conceito humano, mas leva ele a depender totalmente do Senhor nesse dia, nesta semana, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amanhã temos um encontro marcado aqui, 8 horas, no programa Café com Graça. Te espero aqui.